Então, para contextualizar um pouco, então, Jaraguá do Sul é a única cidade do estado de Santa Catarina que tem 2 campos, né? A gente tem o Centro e o RAL, um que trabalha com toda a área de vestuário, química e licenciatura em física, e o outro campus todo voltado para a parte de elétrica e mecânica. E são 2 prédios federalizados, então são prédios mais antigos, né? O curso técnico em vestuário, então, em Jaraguá, ele já existe desde 1994, da fundação do campus, são 27 anos de história. E o arranjo local da cidade é a área... A gente tem a área têxtil, a gente tem a área metalúrgica, né, metalmecânica, e o nosso campus, então, está voltado mais para a área do vestuário. Tanto que nós temos lá hoje o técnico na área de modelagem do vestuário integrado, né, para a garotada do ensino médio. Nós temos o PROEJA na área de vestuário. Nós temos o técnico subsequente do vestuário e o superior de tecnologia e design de moda. Então, a gente segue aquele itinerário formativo. Os nossos 2 cursos técnicos, então, o técnico em vestuário PROEJA certifique desde 2014, quando começou a questão do certifique, né? Que tinha que ser aquele projeto piloto, tanto que a gente iniciou um curso no mês de agosto. Então, penso assim, quebrar um semestre e começar um curso, né? E depois, então, em 2015, iniciou o técnico em vestuário subsequente também como certifique. Então, vocês vão ver que como vocês estão trabalhando o projeto político, né? Eu sempre digo assim, é PPCP, né? Do certifique profissional. E aqui a gente tem dentro do projeto político do curso técnico. Então, lá dentro da pasta que vocês têm lá, que a Mari Silvia disponibilizou para vocês, se vocês forem ver lá tem um material de referência e lá dentro está o projeto do curso técnico de vestuário lá de Jaraguá. Então, eu vou pedir para vocês depois darem uma olhadinha. Eu não trouxe ele aqui, até para não ficar assim bastante coisa, mas eu acho que na hora da oficina vale a pena a gente ir conversando, e se vocês forem olhando lá, vai ter como exemplo. Então, os nossos cursos lá, claro, a gente usou o material do Pronatec, nós já tínhamos feito os FICs, né? Então, todas as nossas unidades curriculares do curso lá, eles são com a capacidade, com a carga horária mínima de 160 horas, baseado no catálogo ali do Pronatec, na verdade. E aí, com a exigência do Pronatec da escolaridade, e a nossa população lá, a gente tem muitas pessoas que trabalham, né? Lá nós temos facção, né? Tem lugares que vão dizer que é facção criminosa, mas para nós é facção. O pessoal que tem a sua máquina de costura em casa, que corta, costura, trabalha, presta serviço para a indústria. E muitas vezes eles não têm nem escolaridade, mas eles precisam de um certificado, eles não têm carteira registrada, né? E aí às vezes fecha aquele pequeno negócio deles e eles precisam se colocar dentro da indústria e eles não têm nada que comprove, né, esse trabalho deles. E aí, então, a gente utilizou do Pronatec, só transformamos ele no FIC dentro do campus normal, tiramos a questão da escolaridade, porque daí a gente ganha autonomia de trabalho, e todos esses FICs viraram unidades curriculares do curso técnico. E aí veio uma outra palavra, assim, que a gente diz que a gente precisa também, né, utilizar bem os nossos recursos. Eu sou engenheira de produção, então eu vou falar de otimização de espaço, né, e de recursos, que é a mão de obra dos professores que nós temos. E trabalhando com o PROEJA, a gente sabe que vai diminuindo, né, os alunos com o caminhar do tempo. E aí a gente fica com turmas de 1, 2 alunos. E no subsequente também, muitas vezes, né, não se tem todos os 30 alunos dentro de uma sala de aula. Então, quando chega na parte técnica, a gente reúne o pessoal do PROEJA com o pessoal do subsequente dentro de uma mesma sala. E se eu tenho capacidade de 30 pessoas para um laboratório de costura e eu conseguir pôr só 14 alunos, a gente completa os outros 16 com o FIC aberto para a população. E aí, no meio desse trabalho todo, acaba que a gente tem um pessoal, então, que trabalha em casa,
que não tem nenhuma comprovação, que perde o seu local de trabalho de casa e precisa ir para a indústria. Ou o pessoal que tem toda a experiência, toda a vivência, mas não tem nenhuma comprovação para melhorar de cargo dentro da indústria, né? E aí eles vêm lá para a gente. Então a gente faz toda a questão de acolhida deles, conversas com eles, e aí a gente vai fazendo o certifique. E nós temos, então, talhador de tecido, modelista, costureiro, auxiliar administrativo, controlador e programador de produção, mecânica de máquina de costura, estampador de tecido, desenhista de moda, métodos e tempos e assistente de controle de qualidade. E aí a pessoa vem lá e ela valida, ela certifica talhador de tecidos, certifica costureiro, certifica mecânica de máquina de costura, estampador de tecido. Aí a gente fala para eles assim, nossa, você já validou quase 50% de um curso técnico, com os certificados do reconhecimento de saber que você tem. O que você acha de continuar aqui com a gente agora e fazer o técnico? Né? Seja o subsequente ou seja o ProEja. Então é assim que a gente acaba tendo os nossos estudantes e fazendo a certificação. Normalmente o certifique para nós é uma porta de chamada de pessoas para virem para o campus, para conhecer, né, para participarem lá. A gente também tem, que nem o Luiz falou, para o pessoal porque a gente tem o reconhecimento de saberes escolares também, né, onde também faz a questão do reconhecimento antes do ensino médio, né, para daí eles poderem estar cursando o ProEja. Então, assim, o nosso processo de entrada lá é por sorteio público, né? E nós ofertamos 35 vagas. ProEja é muito raro aparecerem 35 candidatos. Então, assim, pode ser que até tenham inscritos, às vezes 40, mas que vêm para efetivar a matrícula são 15, 20. E aí a gente tem um período ali para fazer a matrícula, no início ali, que dá quase um mês, e acabam que essas vagas, elas são abertas. Quem chega lá com a documentação se matricula e entra no curso, diminui. Acaba diminuindo, porque daí eles já não precisam vir todos os dias da semana para a aula. Porque normalmente os nossos estudantes são trabalhadores, né? Eles não são aqueles que vêm lá e só estão estudando. Eles precisam trabalhar. E a minha cidade, ela roda 24 horas as empresas. Então, o pessoal entra às 5 horas da manhã, sai 14h18. As aulas no IFSC começam 14h30. Né? A gente já tem ali que eles vêm voando para o IFSC, né? E aí, o pessoal que entra 14h18 na empresa vai sair 23h24 da noite e entra outro público 23h24, que vai ser 5 horas da manhã. A gente tem estudantes que vêm 7h45 para a aula, que trabalharam até 5 horas da manhã. E eles vêm direto lá para o IFSC, né? Ficam em casa, dão um tempo lá e vêm para o estudo. Então, eles podendo ter, né, vir... E aí também, assim, ó, as nossas unidades, elas não estão engessadas. A gente oferta 5 unidades é anual o curso, né? Ele é em regime anual, a gente oferece 5 unidades curriculares e eles vão escolher os dias da semana, né? Para quem já certificou, então usa o certificado para validar a disciplina, né? A unidade curricular, e aí assim eles vão construindo a trajetória deles. Eles sabem que quem escolhe por deixar dias livre e não fez o certifique, né? Vai acabar que vai demorar mais de 3 anos para acabar o curso. Mas, normalmente, eles não têm essa pressa de acabar logo, não. O importante para eles é terem um certificado. E não pensem assim que a gente tem 50 alunos, 60 alunos, não. Né? A gente está com 22 hoje. E aí, assim, esses 22, né, juntando a turma resquício agora da pandemia, a gente disse quem entrou agora nesse ano de 2022. Mas a gente faz de tudo para manter esses, que eu acho que o importante é a gente levar bem quem está ali com a gente. Né? E com eles vão vindo outros mais depois. A gente tem assim, ó, disciplinas que são obrigatórias no curso, né? Aí via catálogo MEC de curso técnico que precisa ter para a formação do técnico final. Então, nós temos
talhador de tecido, né, com 160 horas, modelista tem 200 horas, costureiro 160, auxiliar administrativo 160, controlador e programador de produção 160. Então, essas 5 unidades aqui, elas são obrigatórias do curso. E depois, aí por causa da certificação dos profissionais que a gente tem na cidade, né, que procuram o certificado, a gente abriu ainda estampador, que é optativa, desenhista de moda, que é optativa, métodos e tempos e assistente de controle de qualidade. Então, ele precisa fazer essas aqui, isso, e essas 4 últimas ali, ele tem a opção de escolher quais, 2 ele é obrigado a fazer 2 daquelas últimas 4. Também a gente oferece de acordo com a demanda, né? A gente vê, o pessoal está vindo aqui, está procurando a questão do estampador de tecido, a gente anota o nome. A gente ainda faz muito assim, de anotar no caderninho o nome, telefone, aí a gente vê no final do ano, olha, professor, como é que vai estar a tua carga de estamparia para o próximo ano? Então, professor Angélica, você pode oferecer, porque a gente já tem aqui 20 que já sinalizaram. Aí a gente oferece esse FIC, né, coloca no edital de FIC, porque a gente tem que, né, prever o futuro, colocar bem antes, né? E aí a gente pega e liga para essas pessoas dizendo que vai abrir e abre ao público, que daí às vezes vem mais gente. A gente trabalha muito com acolhimento. Então as pessoas vêm lá no campus perguntar, porque tem gente que chega lá e pede assim, quanto que é a mensalidade nessa escola? Essa escola não é pra gente. E a gente está perto do INSS lá em Jaraguá e muitos entram lá pensando que vão fazer perícia. E aí a gente conversa, né? Fala, não, aqui no INSS, é o IFSC. Aí eles falam assim, nossa, mas é uma escola assim, é pública, federal, não paga, né? É gratuita, você paga impostos. Aí a gente vai, e assim a gente vai fazendo aquele trabalhinho assim, de acolhida, vai conversando. E aí na conversa acaba descobrindo que a pessoa já trabalha, que a pessoa tem toda a experiência, né? E aí a gente vai captando muitas vezes e faz certificação. A questão da cidadania, sim, a gente trabalha com também a questão de segurança no trabalho, higiene, essas questões assim. Mas a questão de gênero, né? Como é que diz, os temas transversais, é que por característica, quando a gente entra na questão da área do vestuário, área têxtil, área de moda, a gente acaba trabalhando isso com eles, sem precisar estar escrito. Sim, né? sim. A gente sabe que faz parte dos conteúdos. Isso, né? acaba que a gente trabalha com todas essas questões na própria área, né? Então, nunca pensei, na verdade, a gente trabalha isso tão, né, a gente trabalha isso tão dentro da gente que não está separado assim, né? A gente faz um acolhimento. A gente vai conversar com essa pessoa, vai fazer uma entrevista socioprofissional guiada. Então, a gente tem um documento que amanhã eu trago ali mostrando para vocês, que a gente usa como entrevista. Quando a gente vai fazer essa entrevista, nós fazemos em 3 profissionais, 2 professores da área técnica e alguém do núcleo pedagógico. A gente nunca fica só os profissionais da área técnica, né, para fazer essa entrevista. Aí a gente vai fazer uma avaliação teórica, né, quando é exigido, de acordo com a unidade, com o FIC, a gente faz a avaliação teórica e a gente faz a avaliação prática também no laboratório. Vamos pegar a costura, ele vai ter que pegar um molde, ele vai ter que fazer a apresentação, né, do que está especificado naquele molde, vai posicionar no tecido, cortar e costurar e trazer para a gente. Então, assim, todo esse roteiro que a gente trabalha com eles, e a gente procura, né, nessa entrevista e nessa prova prática e teórica, tá abordando o que teria dentro das 160 horas e que no final das 160 horas o estudante que está ali consiga fazer para a gente de resultado final. E é isso que a gente cobra de quem vem fazer o certificado. Então, vai sim, vai como certificado, né, da costureiro, e atrás vai a carga horária do curso, sim. Então, se a pessoa já tem o ensino médio, ela vai ter o diploma a partir do momento que ela cumpriu aquelas obrigatórias.
e mais 2 optativas, ela vai ter o diploma de técnico na área de vestuário. Se ela não tem o ensino médio, ela precisa fazer o ensino médio. Aí é o nosso curso técnico na área de ProEja. Aí ela faz ProEja. E aí lá dentro do ProEja, que muitas vezes nós temos ainda pessoas lá bem de antigamente, assim, né? Que eu fiz lá na escolinha lá e fechou a escola. A gente está com bastante pessoal vindo aqui do Pará para lá e que não consegue pegar documentação, né? E aí, então, nesse caso, acaba entrando o reconhecimento de saber escolar. E aí o grupo de professores, que a gente também já trabalha desde 2014 com linguagem e suas tecnologias, né? Ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. Então a gente já trabalha com um grupo de saberes. E aí esses professores também vão fazer essa entrevista, vão fazer toda essa questão de prova com eles também, e aí eles veem o que eles validam parcialmente ou não. A gente não certifica o ensino médio. Aí ele tem que fazer o ProEja lá. Eu digo assim, para quem ficou mais curioso, então olhem lá como a Mari Silvia disponibilizou o PPC do ProEja lá de Jaraguá. Então, bem no final, até ele vai ter todas as etapas do Certifique, como é que funciona, a gente descreveu bem cuidadoso lá, tudo que a gente faz, desde a parte do acolhimento, né, das entrevistas, do vídeo institucional, de explicar como é que funciona. Então, a gente procurou deixar isso tudo amarradinho lá no projeto. Então, como funciona lá na minha região, né? Como a gente diz assim, cada um vai se adequar à sua realidade, né? É importante explicar que a minha cidade funciona assim, 24 horas as indústrias trabalham. A gente tem o pessoal que trabalha das 5 horas da manhã às 14h18, que o outro pessoal que entra é 14h18 e sai 23h24 da noite, e o pessoal que entra 23h24 e sai às 5 horas da manhã. Então a cidade roda 24 horas. Então, quando a gente programa, né, o que horário e quem é o público que a gente vai atender, a gente procura se adequar também pela demanda. Contando que o meu campus, a gente também tem os professores da área do vestuário nos 3 turnos lá no campus. Porque a gente tem o curso de manhã, tem curso à tarde, tem curso à noite. Então, só explicando isso tudo assim, porque senão depois o pessoal fala, tu disse, né? Mas então, para vocês entenderem que é assim que lá funciona. Então, vamos lá. A gente inicia deixando aberto, né, as inscrições do Certifique a qualquer momento, qualquer dia, qualquer hora. Né? Porque funciona a nossa divulgação no boca a boca. Né, dos nossos estudantes, né, de quem, o amigo do amigo que conhece, assim que a gente vai sendo conhecido na cidade. Estamos lá há 27 anos também, né? E aí a gente deixa uma ficha chamada de ficha de pré-inscrição. Tá? Essas fichas ficam lá onde a pessoa vai preencher a profissão que já atuou, né? Isso é bem importante, porque a gente vai certificar os saberes profissionais. Né? Então, primeira pergunta para a gente, importante que eles respondam é aonde, né, a profissão que já atuou. Aí eles vão deixar os dados lá de nome completo, idade, data de nascimento, tudo aquilo que a gente já vai precisar depois também para o SIGA, né? Endereço de residência, telefone. Então, tudo aquilo que a gente vai precisar. Aqui tem um campus também escrito matrícula, que depois eu vou dizer onde a gente vai usar esse também, né? Então, é porque a gente deixa esse documento lá na secretaria acadêmica. Então, a pessoa veio lá, pediu informação, passou ali pelo campus, né? Já vai lá e preenche esses documentos e deixa lá. Conforme vai tendo, o pessoal da secretaria pega e chama, Luciane, vem cá que a gente já tem alguns pedidos aqui.
né? Ou chama o Ederson, né, que é o outro coordenador. Ó, Ederson, já tem lá, para a gente daí poder se organizar e ver, conforme a demanda, né, se a gente já vai fazer, né, se a gente está livre, o professor tem sempre horário livre, né? Se ele está livre, às vezes a gente já monta a banca, a entrevista, tudo, e já faz o processo. Senão a gente vai deixando acumular, para quando tiver o início do semestre, a gente liga para a pessoa, entra em contato. As pessoas, normalmente, quem faz a inscrição lá, elas têm uma ansiedade. Elas voltam a ligar, elas vêm... O pessoal não é muito do ligar, eles procuram ir lá mesmo, bater na porta e dizer, e daí? Eu preenchi uma folha aí, vocês vão fazer algum curso para mim? Né? Então, a gente fica assim nesse contato. Então, depois da pré-inscrição, então vamos aqui, que é para dizer o que a gente já tem externo, né? Aí vai ter aqui a questão dos componentes, né, que nós explicamos. Se ainda está trabalhando sim ou não, a empresa que trabalha, o horário que trabalha, porque daí aqui é importante para a gente poder organizar, porque a intenção não é, a gente só faz naquele horário de manhã. Aí a pessoa trabalha das 5 até 2h18, não tem como fazer. Então a gente não quer excluir. A gente pede o horário ali, depois a gente conversa entre nós professores, quem está disponível, né, para fazer no contraturno nessa certificação. Então aqui eu acho que cada um vai organizar conforme a sua realidade, né, o que precisa, o que atende às suas necessidades. Aí nós fazemos aqui embaixo a questão de que o candidato assine e o nome do responsável pela inscrição. Porque também acontece casos de pessoas que vêm lá e dizem, eu fiz um papel lá com fulano, né, e está errado. Não, então a gente já põe ali quem fez, né, quem atendeu, e aí não dá mais problema. Então, quando temos as pré-inscrições, aí do outro lado agora a gente vai para o início do semestre, porque lembrem que os nossos cursos técnicos são certificadores, né? São certifiques. E aí o que a gente faz? A gente aproveita o início do semestre, né, e faz o que a gente chama de acolhimento. Nós procuramos assim, se o semestre começa dia 10 de fevereiro, vamos dar um exemplo. Então, no dia 5 de fevereiro, a gente já começa a movimentação. Se vai chamar o curso antes, porque, digamos assim, a aula começa dia 10 de fevereiro. Né? Então, a gente começa a se movimentar antes, com a questão de ligar, chamar as pessoas para estarem vindo, né, para o campus e fazer toda a organização. Aí, primeiro dia de aula. Nós já conversamos com todos os professores, então, dia 10 de fevereiro, primeiro dia de aula. Não é a aula, que aquela semana todos os professores já sabem que eles vão deixar para o início, que a gente fala, a gente chama assim de acolhimento mesmo, é a semana de acolhimento, é isso que a gente chama lá no campus. Por quê? Então, 10 de fevereiro, chegou todo mundo. Pessoal do FIC, pessoal do técnico, o subsequente, o ProEja, todo mundo chegou lá no campus. A gente leva eles para o auditório, né? E aí lá no auditório a gente vai dar as boas-vindas, o diretor vem e se apresenta, toda a estrutura da instituição, né, se apresenta para eles, e depois fica o corpo docente do curso técnico. E aí a gente explica o que é um curso ProEja, o que é um curso subsequente, o que é o curso FIC. E a gente detalha que entre vocês que estão aqui, todos vocês estão em algum curso desse. E aí a gente explica toda a parte do Certifique, o que é o Certifique, como ele funciona, né? E aí a gente diz que também tem pessoas ali que estão só para pedir o certificado. Lembrando que a gente está com uma realidade que das 35 vagas ofertadas, a gente não preenche essas 35 vagas. Então nós ficamos sempre com vagas remanescentes. Por que é importante? Agora eu lembrei de falar isso. Porque quem é do técnico, ele já está matriculado. Já é nosso aluno, já está matriculado. Mas os outros que vieram não são matriculados ainda. E aí a gente tem ainda, a gente fala assim, infeliz e feliz, né?
que a gente tem vagas remanescentes. Porque nesse momento que a gente explica tudo isso, no acolhimento, outra coisa que a gente preza muito é levar todo esse grupo para conhecer os espaços da instituição. Porque ele vai ter que depois fazer uma prova avaliativa dentro do laboratório de costura, dentro do laboratório de corte, dentro do laboratório de estamparia. Então é importante que ele conheça esses espaços e também que ele se sinta dentro desse espaço. Porque tem muita gente que passa na frente e acha que não é escola para eles. Os nossos próprios terceirizados dentro da instituição, às vezes eles vêm e falam, nossa, eu gostaria tanto de aprender a costurar, mas eu não posso fazer o curso aqui. Aí a gente conversa e muitos dos nossos terceirizados fazem cursos com a gente também. Então, assim, a gente procura deixar eles à vontade, mostrar para eles que aquele espaço é público e é deles, né? Então, a gente faz tudo isso numa primeira tarde, né? Se tiver, às vezes a gente conversa com uma pessoa que só quer a certificação, aí a gente pede para ela se ela tem disponibilidade no restante da semana, né, para poder vir e participar, senão a gente adianta um pouco o processo ali já com ela, né, para fazer a questão da certificação. Mas boa parte, quando vem no primeiro dia, participa desse acolhimento, eles querem vir os outros dias. A gente não teve ainda nenhuma vez que a gente disse, não, vai ter que fazer antes, né? Não, eles querem, eles têm até vontade de vir e ficar, né? Aí, depois que a gente fez toda essa apresentação, vem um conjunto de professores e cada professor vai apresentar a sua unidade curricular. Explicar o que faz, o que é a competência. E nesse meio tempo, né, aí a gente diz assim, a gente não gosta de chamar de entrevista coletiva. A gente fala uma socialização do conhecimento ali e a gente acaba conversando. E daí um aponta, olha, eu já costuro há 10 anos. Outro, olha, eu trabalho na parte de corte há 5 anos. Faço isso desde que nasci, praticamente, né? Com 6, 7 anos, minha mãe tinha facção. Lembrem que é a facção de costura, né? E aí eles vão apresentando e a gente vai conversando com eles aí até com os nossos já ingressos, né, dos cursos técnicos. E aí a gente vai conversando com eles da possibilidade, então, tá vendo aquela parte da certificação? Você pode participar. E aí, se você conseguir atender as competências que os professores estão apresentando, é uma disciplina, uma unidade curricular que a gente fala para eles, porque eles certificando, eles têm o que comprove, porque segundo a nossa RDP lá, para validar uma unidade, eles têm que ter em carteira de trabalho ou já ter cursado um curso, né? Cursado um curso, ter feito um curso, né? E aí, como certifique, eles tendo certificado, eles podem usar esse certificado para validar essa unidade no curso e é um dia que eles ganham. Então, para eles, assim, é muito importante esse dia que eles ganham para estar em casa e resolver, né? Porque eles ficam com o coração bem dividido, eles querem voltar à escola, mas parece que quando eles iniciam, acontece de tudo na vida deles, assim, para atrapalhar que eles continuem ali. Então, a gente vai se organizando com eles. Então, essa é a parte do acolhimento que a gente faz com ele. E aí, depois que a gente explicou isso, a gente, de novo, deixa as nossas fichas de pré-inscrição lá e fala, depois de tudo que a gente conversou aqui, apresentou, os professores estão por aqui, aí a gente serve uma bolachinha, um cafezinho, porque tem aquele que às vezes do meio, assim, não se sentiu à vontade de conversar, mas aí vai lá no cantinho e fala com o professor, né? E aí a gente diz, olha, se você está seguro, né, se você pensa ter as competências, preencha a ficha de inscrição, que depois a gente vai conversar com vocês. Então, assim que acontece a primeira parte ali da acolhida, e essa a gente chama de pré-inscrição, porque daí quem vai só para o certifique, depois vai ser feita a matrícula. E aí, depois que tem todas as fichas de pré-inscrição, a gente consegue se organizar para ver, tem 20, tem 15, quantos tiveram, né? E aí depois, para cada unidade curricular, quantos que ficaram, para os professores, então, das unidades curriculares se organizarem um momento para fazerem as entrevistas individuais.
Então, a gente preza muito para que tenha 2 professores da área técnica e sempre alguém do pedagógico junto. Tá? Então, a gente sempre faz assim a entrevista. Quanto ao local que a gente faz a entrevista, né, a gente procura fazer no ambiente no qual eles vão fazer a prova prática. Se ele estiver livre, se não tem aula naquele momento, parece que assim eles ficam mais à vontade quando entram dentro do laboratório de costura. A gente organiza ali na mesinha para poder conversar. Ou no laboratório de corte, aquilo parece porque é o ambiente deles, assim, né? Se não tem condição, porque tem aula, aí nós temos uma sala que a gente chama de NEJA, que é o Núcleo da Educação de Jovens e Adultos, e aí a gente também se organiza ali, mas a gente procura não fazer aquela coisa formal, assim, ó, 3 professores de um lado, o outro sentado na frente, né, ou uma mesa redonda a gente faz, né, ou uma carteira menor, então, com o círculo. A gente tem esse cuidado, porque assim, no começo, lá em 2014, a gente era um pouco mais chucro, vamos dizer assim, né? Ele botava aquela banca assim, o outro ficava sentado lá, e eles já ficavam com medo até de entrar e conversar com os professores. Então, a gente, com o tempo, vai refinando, né? E aí, depois, então, para a entrevista, cada conjunto de professores organizou a entrevista de acordo com as competências que estão na ementa da sua unidade. A gente fala, não vai inventar e não vai pedir coisa além, porque não é. É aquilo que a gente trabalharia com eles, né? Aquilo que eles deveriam estar, né? Que devem estar desenvolvendo após a sua unidade curricular, é em cima disso que vocês vão conversar com essas pessoas. Então, aqui para mostrar para vocês, então, a entrevista. A gente não faz gravação, nada, a gente só vai mesmo num bate-papo. E no meio dessa entrevista, a pessoa começa a falar, né, do seu dia a dia, ela vai falar da onde ela veio. O pessoal da EJA normalmente fala do período, então, que eles tiveram que parar os seus estudos, né, em quantas vezes pararam para retornar. Então, tem tudo isso. A gente tem que também estar aberto para ouvir essas pessoas. A gente sempre fala assim, vai para uma entrevista, não vai com cara de julgamento. Não importa o que eles fizeram, o que importa é que eles retornaram. Isso é o que tem que importar para a gente. Mesmo agora é ressaber, né? A gente diz assim, o que tem que importar é que essa pessoa veio, né? E a forma como a gente vai trabalhar com ela. Então, aqui na ficha de entrevista, então a gente puxa de novo, né, a data, daí o nome de quem fez a entrevista, né? Aqui está no bloco de conhecimento assistente e controle de qualidade. Eu queria abrir o de costura, abriu errado, mas tudo bem, né? Então, a gente começa. Você trabalha na área em que quer ser certificado? Né? A atividade que você desenvolve na área em que quer ser certificado é a sua principal fonte de renda? Quanto tempo de experiência você possui na área? E aí começam as perguntas abertas, né? Na área que quer ser certificado, quais as máquinas que você domina? Né? Especifique. E aí a pessoa que é da área, né, vai dizer, olha, overlock, costura reta, cobertura, tem as outras máquinas especiais que eu trabalho, de prega-bolso. E aí a gente vai, né, ele vai conversando e assim a gente vai desenrolando. Porque quando a pessoa não sabe mesmo, ela já vai gaguejar e já vai ficar por aqui mesmo. Aí a gente tem que ter a delicadeza, né? A gente vai fazendo as outras perguntas e depois a gente conversa, olha, você tem alguns conhecimentos, né? Mas a gente indica que você faça, né, o curso, ou fique, ou se está no técnico, né? Conclua que você... A gente pode fazer trocas, você vai trazer experiências, mas o professor também tem bastante coisa para passar. Aí, quais as operações você realiza, né, ou quais produtos confecciona do corte à costura. Dentro da costura, você conhece ou tem noção do que são as classes de ponto, ou tipos de ponto e as classes de costura. Essa parte até a 4.5, ela é bem prática. Essa parte 4.6
é o que mais a gente passa de conteúdos teóricos, né, na costura. Mas para quem trabalha no dia a dia, também conhece isso. Só que não vai conhecer como a gente chama em classe de pontos. Eles vão dizer, é o ponto da overlock que faz o entrelaçamento, que é um ponto corrente. Eles vão falar no linguajar deles. E aí a gente que está ali como, né, avaliador técnico tem que fazer essa transição ali do conhecimento e aí vai explicando, tá, isso que você fala. Então a gente procura sempre estar fazendo essa conversa e a gente vê que também é um momento de ensino. Então aqui estão todas as perguntas que são feitas, então sempre pensando na ementa, né? Isso. E aí no final a gente acaba falando para eles que eles estão aptos, né, a passarem para a próxima etapa, que vai ser a banca prática, né, do que vai acontecer, a gente já fala um pouquinho para eles. Dentro do acolhimento, a gente também, além de fazer toda aquela conversa com eles sobre o curso, a gente desenvolveu um manual do candidato, onde tem todas as etapas do que vai acontecer no Certifique, né, e agora a gente vai mudar para o Ressaber, que a gente disponibiliza, a gente deixa um colado no mural lá, e a gente deixa eles levarem para casa também. Depois da entrevista individual, onde a gente, na entrevista individual, no final da entrevista, a gente já dá um parecer, né, se a pessoa vai poder ir para a avaliação prática ou se ela terá que procurar as nossas aulas, né, para poder estar se aprimorando. Então, a gente sempre procura conversar de uma forma tranquila. Por isso eu digo assim que é muito importante alguém do pedagógico junto com o pessoal da área técnica, tá? Não que a gente não saiba lidar, mas o pedagógico, né, para mim é o meu apoio, né? Então, chegou, vai para a prova, vai para a avaliação prática. A gente leva para o laboratório, né, sendo que eles já visitaram, eles já sabem qual que é, né, a organização, e nós mostramos para a pessoa essa peça. E a gente diz que essa é a peça que eles vão ter que entregar para a gente no final da avaliação. É uma peça que na indústria ela demora 5 minutos para ser feita. Nós procuramos que eles façam em 1 hora. A gente diz para eles, o prazo para entregar essa peça é 1 hora. E aí já vai acontecendo a troca, porque aqueles que têm a experiência real, né, já vão dizer, poxa, mas 15 minutos a gente acaba isso daqui. Tudo bem, né, é o seu tempo para acabar, mas a gente vai procurar, né, dar para você o tempo de 1 hora. E aí eles olham a peça, né, ali já, quem realmente não tem afinidade já se apavora, a gente já percebe, e aqueles que isso está no dia a dia é tranquilo. E aí a gente vai para uma próxima parte, que a gente pega e mostra o molde, né? Então eles olham o molde, aí muitos já dizem, é o molde, eu vou ter que cortar a peça? Sim, você vai cortar a peça. Você sabe o que tem aqui escrito? Essa linha ali é o sentido do fio, é aquele que dá o caimento do tecido, então eu vou pôr em cima. E assim a gente vai conversando no processo. A gente não pega e mostra a peça, mostra as máquinas e pronto, te vira no final, quero uma bermuda dessa pronta. Não é essa a nossa intenção. Né? Reconhecer o saber, né? Certificar o profissional, é isso dentro da instituição. É o nosso papel também como ensino, né? E aí eles vão olhando, essa aqui é do tamanho 2, eu preciso cortar 2 vezes. Então eles já vão, né, se familiarizando. Aí aqui, como é a bermuda, ela vai ter o molde então dos bolsos também, né? Tudo com as explicações certinhas. A gente não deixa nada com uma pegadinha ou para eles, né, se virarem. Não, porque na indústria, aí isso também é aquela afinidade. A gente sempre procura com as empresas como acontece lá dentro.
Então, na indústria tem essas informações. Por que a gente vai omitir, né, vai tirar essas informações deles? E aí, a gente tem a questão da ficha técnica do produto. Tem pessoas que chegam lá, elas só dão uma olhada na peça pronta, pega essa ficha e sai pelo laboratório fazendo toda a peça. Aí lembrem que a gente não exige grau de escolaridade para quem vai só certificar. Para quem vai certificar, mas para usar como validação no nosso curso técnico, aí tem que ter, né? Mas para quem vem lá só para certificar, a gente não exige grau de escolaridade. Então, para essa pessoa que não sabe ler e escrever, essa ficha aqui não tem valor nenhum. Mas para quem está atuando no mercado, né, e sabe ler, escrever, essa ficha é bem importante. Então, a gente dá todas as oportunidades procurando simular o que tem dentro da indústria. E aí vai ter a sequência operacional dessa peça, vai dizer o que fazer primeiro, qual máquina utilizar. E aí a gente vê assim, quem sabe ler e escrever, pega essa ficha, vai. Quem não sabe, vai pegar sempre a peça piloto, que a gente chama. E vai lá e eles olham, isso aqui foi feito ali na overlock, isso aqui foi feito ali na reta, isso aqui foi feito na cobertura. E é assim que acontece o nosso processo de avaliação. E aí nós vamos acompanhando, né? Aí tem a questão, a gente deixa as máquinas sem o passamento de fio e linha, porque isso todo costureiro e costureira tem que saber fazer. E aí eles passam. E a máquina de costura, para quem já viu uma máquina de costura dentro, eu não sei para que tanto buraco naquele negócio, né? Mas ele vai, né? E aí eles passam em toda a máquina. Chega na hora da agulha, eles estão assim. Porque qualquer um de nós, seres humanos, quando a gente é posto à prova, e aí tem uns que às vezes param, não chamam, porque eles acham que estão sendo avaliados ali, né? Meio que chora, a gente vê e já diz assim, não vou mais conseguir. Por quê? Não estou conseguindo passar a linha na agulha. Aí ele diz, não, calma aí, a gente dá uma olhada, mas você fez tudo certo. Na agulha, porque a gente ainda brinca, né? Tá com um pouquinho de mal de Parkinson, né? Assim, aí a gente vai lá e passa, aquilo já dá uma aliviada e eles continuam. Então, acho que esse é esse sentimento que a gente tem que ter, né? A gente sempre procura se colocar no lugar daquele que está ali avaliando. E se fosse eu? Aí depois que fizeram toda a avaliação prática ali, terminou a peça, eles vêm e entregam pra gente, né? Aí a gente faz essa parte aqui, a gente faz um memorial descritivo individual. Cada um tem o seu memorial descritivo. Depois a gente pega todo esse documento da entrevista, do memorial descritivo, pegamos tudo, levamos lá na secretaria acadêmica e lá eles se viram. A gente dá seus pulos aí, né? A nossa parte é da parte do acolhimento até essa parte. A parte documental mesmo, depois lá de registro, fica com eles, tá? Então, ali a gente vai colocar, né, as informações socioeconômicas, o histórico profissional. No caso aqui, era uma aposentada, tem experiência há mais de 10 anos na costura, né, operando vários tipos de máquina, como reta, overlock, galoneira, interlock, né, tudo que ela faz. Aí, visão do trabalhador sobre a profissão, a candidata pretende continuar trabalhando na área e voltar a estudar para obter seu diploma. Porque durante o processo a gente vai conversando e eles trazem isso. Poxa, eu estou vindo aqui, né? A gente vai registrando. Aí o perfil profissional, tendo muita experiência na costura, sua ocupação ao longo da carreira também se deu na revisão, dobração, corte, enfesto, que são outras, né, da sequência operacional que vão trazendo. Aí o parecer final. Uma coisa, a gente procura fazer esse parecer final junto com a pessoa lá. Tá? Acabou a prova, acabou a avaliação ali na parte prática, ela vem ali na mesa. A gente não fica quanto banca, como eu disse para vocês, nem na entrevista e nem ali, parado igual, né? A gente circula ali no laboratório, tem uns que dizem assim, eu prefiro que vocês fiquem ali no cantinho e eu entrego depois a peça. A gente respeita. E tem aqueles que não se importam, a gente comunica, nós vamos estar por aqui, vai fazendo, a gente vai ver o produto final. E o parecer, então,
a pessoa vem ali junto com a gente, com a peça pronta, a gente faz uma revisão daquela peça, olha toda a qualidade dela, aponta se teve algum ponto que não fechou, não deu certo, né? E aí, de acordo com a banca, foi reforçada a importância de assistir às aulas teóricas, a fim de fundamentar seus conhecimentos práticos, aumentando assim a sua visão sobre métodos produtivos aplicados nas indústrias. Sendo assim, a banca considera a candidata apta para receber o certificado de costureiro. Então, a gente usa ali o apto e não apto. E aí a gente deu essa orientação, ó, a importância de assistir às aulas teóricas a fim de fundamentar. Então, a gente convida que venha assistir às aulas, digamos, a minha aula, quando acontecer a classe de pontos teóricos, né, que seria importante que ela visse. Então, a gente convida, combina com eles, diz o dia que o professor vai passar esse conteúdo, e aí eles vêm assistir. Tem casos que a gente vê que precisa um pouco mais, assim. Então, o que a gente diz? Deixa apto, mas deixa apto segurando ali o certificado, que aí a gente diz para eles assim, que só vai entregar lá no final depois que vir, né, que na parte prática está ok, é condicional que a gente fala, né? Mas ainda precisaria refinar mais alguns conhecimentos. E assim, até hoje a gente não teve problema nenhum, a gente fica lá segurando, né, o certificado simbólico, né, porque se eles quisessem também escrito apto, né, e aí eles vêm sim participar desses encontros, aí eles ficam como aluno ouvinte, a gente diz o professor, né, aí eles vêm lá e participam. Então, essa questão assim de organização vai muito de cada local. Como o nosso curso é técnico e anual, e a gente faz essa certificação, a fim de... eu preciso, para quem só vem pedir a certificação, eu preciso ter o FIC aberto para poder matricular eles, para poder daí gerar o certificado. Então, se eles fazem ali em abril, por ali, eu preciso esperar abrir o edital do FIC, para daí poder matricular eles, para depois poder entregar o certificado. Isso é legal do Ressaber, porque não vai mais ter essa necessidade, né? Quando a gente tiver a aba lá do Ressaber, a gente já vai estar lá cadastrado, e aí a gente vai poder entregar o certificado. E aí, nesse período de espera, a gente também combina com eles que, se nesse momento eles vão entregar currículo e forem chamados em alguma empresa, eles venham lá conversar com a gente. Que a gente faz uma declaração lá, carimba com o IFES, que a empresa aceita, tá tudo certo, né? E depois eles vão pegar o certificado e vão entregar. Então, a gente procura dar esse apoio e esse auxílio, né? Para que eles estejam incluídos e consigam comprovar os conhecimentos deles. Então, eu trouxe, para vocês verem, eu trouxe um diploma do curso técnico e um certificado que é entregue. Então, eu vou passar para vocês irem olhando, porque eu vi que tem aquela questão de como está escrito, o que está escrito, né? Então, assim, nota nenhuma, isso vai tudo lá no histórico, tem só as competências. Eu acho, Eduardo, ele vai ser posto lá no material de referência, né? Vai ter lá. Então, assim, porque isso foi uma questão que já apareceu na oficina passada, então eu procurei trazer. Né, os dados do diretor tá aí, porque foi o que o nosso sistema trouxe, mas ele disse que como a gente é público, né, é domínio público, então não tem problema. Quais documentos os professores produzem e quais a secretaria produz? O atestado, por exemplo, a secretaria se envolve ou só com certificado? Olha, até hoje, assim, nessa questão do atestado, a gente não teve problema. E como eu sou a coordenadora do curso, eu acabo fazendo, mas já teve outros coordenadores, faz também, porque daí segue. Um fazia, o outro faz, o Ederson fez, então a gente acaba fazendo, carimbando lá, porque nós temos carimbo. Mas, assim, já aconteceu de irem lá na secretaria pedir, e aí a secretaria vem lá e diz, tem uma pessoa aqui que fez o certificado, a gente está com tudo na pasta, porque quando terminou toda a parte de avaliação, a gente entrega a pasta para eles, um dossiê, a gente fala, né? E aí, se nós não estamos no campus, eles mesmos fazem, porque a gente já deixou um modelinho certinho lá, do que escrever na declaração, se a unidade costureira tem essa competência, essa e essa, se for talhador tem essa e essa, então eles já pegam o documento lá e fazem, carimbam.
A gente nunca teve, assim, problema com essas situações. Quando nós estávamos organizando, a gente ficava muito preocupado, assim, o colega da secretaria não vai querer fazer, o outro não vai querer participar. Mas eram coisas que a gente começa a pôr antes do negócio começar a funcionar. E depois a gente viu que foi, sabe, que as pessoas foram aderindo aos poucos, né? Mas hoje eu posso dizer que o nosso conjunto, então, dos 12 professores estão ali. Os nossos técnicos de laboratório também gostam de participar das bancas, porque muitas das instituições, os nossos técnicos de laboratório têm graduação, mestrado, né, estão ali, e também se sentem valorizados de serem chamados para a banca, tá? Vou dizer, depois a gente faz uma declaração lá para eles e tudo, eles colocam no currículo deles também. Então, eu digo assim, são pessoas que a gente tem, que tem a formação na área, né, e que a gente pode estar utilizando. E vou dizer que a gente teve um bom trabalho com o técnico de laboratório, porque assim, como eles participaram, aí às vezes chega um professor no laboratório e reclama, estão fazendo certificado ali assim, assado, né? Não, professor, mas eu participei, aquilo é bem sério, o negócio é assim. E aí o professor também começa a olhar e vai também. E se o técnico participa, ele quer participar também. Na verdade, eu só tenho uma curiosidade com essa pegada da Socorro, né, do que fica, de todo esse processo. Porque vocês organizaram as certificações a partir das unidades curriculares do técnico. Isso. Uhum. Como é que como eu posso dizer, a volta, assim, esses que fazem a certificação, muitos voltam para fazer o curso técnico? Sim, a gente há tem. Muita participação. Tanto a gente tem da questão dos que estão dentro, que daí eles fazem a certificação e com o certificado eles conseguem validar as unidades curriculares e aí eles conseguem dias livres, lembram disso, né? Como a gente tem aqueles que vêm fazer o FIC, né, eu pertenço aqui, onde eu posso estudar mais? Agora eu quero aprender a costurar, eu quero aprender a modelar, cortar, né? Então, vem para o técnico. E quem só certifica diz, poxa, mas eu sei bastante, né, perto dos professores, porque eles sempre têm essa, né? E isso, na prática, você sabe, porque você está 20 anos, 30 anos fazendo isso, né? Às vezes a minha idade, eles estão o tempo, né, de experiência, e aí a gente chama. Isto. Quanto tempo dura o período da certificação de uma determinada turma e como é que é esse ciclo no SISTEC? Né, o tempo que o ciclo fica aberto no SISTEC para o cadastro. E complementando a pergunta, não sei se alguém da equipe também pode responder, é a questão da matriz orçamentária. Né, como é que entra para a questão da matriz orçamentária? Isso, essa parte de SISTEC e orçamento eu vou deixar com bolinha, mas assim, para nós, normalmente, a gente procura correr assim, em uma semana a gente faz tudo. De uma turma de quantos candidatos? Assim, em média? 15, 14, 15, assim, né? Então, a gente procura não dar aula efetivamente naquela semana, assim, faz o acolhimento, daí um professor está com a turma fazendo algumas coisas para esses que entrarem, né, e que estão ali no certificado que a gente vislumbra que vai entrar no curso, não perder, assim, das unidades curriculares. Então, a gente organiza uma semana toda diferenciada, vamos dar aula de materiais e processos têxteis, que é desde a plantação do algodão até a peça pronta. Então, a gente faz um apanhado assim, para, na outra ponta, os professores estarem indo para os laboratórios, estarem indo fazer as bancas e tudo assim, porque a banca em si é 1 hora. Aí a gente organiza naquela semana de acordo com os professores e os horários. Então, pode ter de manhã, pode ter de tarde, pode vir à noite, a gente faz isso, tá? Mas é como a gente diz, é tudo de cada organização. Vai ter aquele que não vai aceitar essa corrida que a gente diz do início do semestre, para poder dar tempo de aqueles que estão ali ainda matricular dentro do curso. Precisa fazer edital cada vez que faz a certificação? No caso do Certifique, sim. A gente precisava ter um FIC aberto ou curso para eles poderem ter o certificado depois, né?